Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o presbítero Jefferson e hoje eu vou estar dando continuidade, da série de exposições dos milagres de Jesus que estão registrados na Bíblia Sagrada. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um milagre muito interessante, trazer aí algumas lições também importantes, para a nossa vida nos dias de hoje. Então, pessoal, hoje a gente vai estar dando aí continuidade, a essa série de exposições sobre os milagres de Jesus. Então, já quero convidar você a curtir o meu canal aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo, para que o máximo de pessoas possíveis sejam alcançados pela palavra de Deus. Então, hoje, pessoal, o estudo vai estar baseado, na cura de uma mulher no sábado, aquela mulher corcunda que foi curada em um sábado por Jesus, tá? Então a gente vai estar falando sobre esse milagre hoje. Você tem a sua Bíblia, quiser abrir a tua Bíblia aí, a gente vai estar lendo. Eu vou estar lendo aqui, o texto bíblico que está baseado em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Então, pessoal, só aqui, a guisa de introdução, o Evangelho de Lucas, é um evangelho que Lucas escreveu, para os gregos. Lucas ele não foi discípulo de Jesus, o seu evangelho foi escrito através de pesquisas, e Lucas ele foi médico. E nós vamos ver aqui que só o Evangelho de Lucas, que vai estar trazendo aí esse milagre, que Jesus operou aí no seu ministério enquanto ele esteve aqui na Terra. Então, galera, a gente vai estar lendo aí o texto bíblico. Eu estou compartilhando aí a tela com vocês, que está baseado em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Então a gente vai ler o texto, vai falar um pouco aqui sobre o contexto, vai falar um pouco também aqui sobre o milagre, trazendo alguns pontos importantes que foram falados ali, e depois a gente finaliza aí com algumas lições importantes aí para a nossa vida nos dias de hoje. Então vamos lá, pessoal, ler o texto aqui, Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. A palavra diz assim, ó: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrou com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então, pessoal, o texto bíblico é esse, são apenas aí, esses versículos, como eu disse aqui, esse milagre ele está registrado apenas no Evangelho de Lucas, e Lucas vai trazer aqui uma cura, de uma mulher no sábado, uma mulher corcunda, diz o texto que estava aí aproximadamente há 18 anos naquela situação. Então, falando aqui, pessoal, um pouco do contexto, desse milagre, a gente tem algumas informações aqui. Nós vamos ver que no capítulo, de número 12, o Evangelho de Lucas,
ele aborda, né, vários ensinamentos de Jesus. Então, o capítulo que antecede, né, esse milagre, nós vamos ver Jesus trazendo vários ensinamentos, né, incluindo a advertência contra a hipocrisia, né, encorajando a confiança em Deus, né, para a necessidade diária e exortações sobre a vigilância espiritual. Então a gente vai ver aqui Jesus trazendo aí uma série de advertências e de ensinamentos, né, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Então, no geral, nós vamos ver que Jesus vai falar sobre a hipocrisia e medo. Ou seja, Jesus ele está advertindo os fariseus hipócritas que ensina, né, que tudo que é oculto será, e Jesus ensina o quê? Que tudo que é oculto será revelado. Né? Nós vamos ver aqui que Jesus encoraja, né, a não temer aqueles que podem matar o corpo, mas sim temer a Deus. Ou seja, Jesus está chamando os fariseus de hipócritas, né, porque eles ensinavam uma coisa, mas viviam outra coisa. Aí Jesus vai dizer, né, para não temer, né, aquele que pode matar o corpo, mas sim temer a Deus, né, que pode matar o corpo e ainda lançar a alma do homem no inferno. Então Jesus vai dar uma ênfase nesse contexto aqui falando sobre a hipocrisia, porque os fariseus eles eram muito hipócritas, né, eles haviam criado as suas próprias leis e queriam que o povo seguisse essas leis. Então Jesus vai trazer essa série de advertências. Então, pessoal, deixa eu pegar meu celular aqui. No geral, no geral, o capítulo 12 destaca o que? A importância de confiar em Deus. Né? Nós vamos ver Jesus falando não para não se preocupar. Jesus, né, ele vai falar, né, sobre a questão das necessidades materiais da vida. Ou seja, Jesus vai falar sobre, né, comida, roupa. Ele vai ensinar que Deus cuida dos seus filhos. Ou seja, Jesus vai dizer o quê? Para a gente não se preocupar, né, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Então Jesus vai falar também sobre, né, riquezas, né, tesouro no céu. Jesus adverte contra a ganância e exorta a acumular tesouros no céu. Ou seja, Jesus vai falar sobre a questão da riqueza, de nós juntarmos tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem. E Jesus vai falar também sobre vigilância, sobre prontidão. Jesus vai falar sobre conflito. E Jesus vai falar sobre a interpretação dos sinais dos tempos. Ou seja, Jesus ele vai repreender os líderes religiosos por não serem capazes de interpretar os sinais e entender a verdadeira natureza da mensagem daquilo que ele estava ensinando. Então, de forma geral, Lucas 12 destaca a importância de confiar em Deus, né, viver uma vida de integridade, estar preparado espiritualmente e interpretar corretamente os tempos em que vivemos. Então, o contexto desse milagre é uma série de ensinamentos e advertências de Jesus para o povo daquela época. Então, logo depois disso, nós vamos entrar já no capítulo 13, né, em outras parábolas. E no meio dos ensinamentos, acontece o quê? Ocorre este milagre que estudaremos agora. Então agora a gente vai, aqui depois dessa rápida introdução, né, adentrar a esse milagre. Então, como que eu falei aqui, irmãos, Lucas foi o único evangelista, né, que trouxe esse milagre, e nós conseguimos enxergar alguns pontos muito importantes aqui dentro desse milagre. Nós vamos ver que a estrutura do milagre, eu coloquei aí a divisão da estrutura do milagre para você entender de forma, né, repartida melhor sobre esse milagre. Primeiro, Jesus estava ensinando em uma sinagoga no sábado. Então nós vamos ver, né, que Jesus ele estava em uma sinagoga ensinando no sábado. E a gente se pergunta, mas por que Jesus ia à sinagoga? Muito simples, né? Por causa da tradição religiosa, ou seja, como judeu, né, Jesus ele seguia as práticas religiosas judaicas, que incluíam, né, a observância do sábado e a ida à sinagoga. Então, para que servia a sinagoga naquela época? As sinagogas, né, eram locais, né, onde a comunidade eles se reuniam para ensinar, para aprender e para louvar a Deus. Ou seja, eles usavam esse espaço
para trazer estudos sobre a palavra de Deus, e eles usavam também esse espaço para ensinar, pregar sobre o reino de Deus e compartilhar suas mensagens de amor, de perdão, de esperança. E uma informação importante, irmãos, as sinagogas, elas foram criadas lá na Babilônia. Vocês lembram quando o povo foi para a Babilônia, ficou 70 anos lá? Como eles não tinham local para adorar, foram criadas aí as sinagogas, onde eles reuniam para adorar a Deus, ensinar a palavra, instruir os seus filhos. Então, quando Israel volta depois de 70 anos, eles trazem essa questão da sinagoga para dentro de Israel. Então, Jesus, né, como um judeu, ele estava ali cumprindo, né, o seu papel de estar ali na sinagoga no sábado adorando a Deus. Então, Jesus estava em uma sinagoga. Lá tinha uma mulher que tinha um espírito que mantinha ela doente. Então, ali dentro da sinagoga tinha uma mulher, né, que tinha um espírito. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a Bíblia destaca que ela tinha um espírito que a mantinha doente. Ou seja, nós vamos ver, né, que essa mulher estava passando por uma situação de doença através de um espírito que estava provocando essa doença na vida dela. Então, o texto é claro em dizer, né, que ela fica aí 18 anos, versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Então, irmãos, era 18 anos que essa mulher já estava passando por essa situação de dificuldade. Ou seja, corcunda, não andava direito. Olha só, 18 anos nessa situação. Então, não era uma situação fácil. E naquela época, as pessoas que eram, né, aleijadas, tinham algum problema físico, eles eram menosprezados dentro da cultura judaica. Eles não tinham a mesma valorização que as pessoas normais tinham. Então você imagina o desprezo, né, que essa mulher ela passava. Você imagina a situação que era conviver. A Bíblia não fala se ela tinha família, mas não era uma situação fácil. Então ali a gente vai ver o texto dizendo, né, que ela estava 18 anos nessa situação e ela andava encurvada. Nós vamos ver agora, né, um próximo ponto aqui. Né, Jesus, olhando para ela, chamou-a na frente de todos e disse: mulher, você está livre da sua doença. E imediatamente ela se endireitou e louvou a Deus. Então percebe-se, irmãos, que essa mulher ela estava dentro da sinagoga. Então era permitido entrar um quantitativo de pessoas que haviam enfermidades físicas na sinagoga. Só que essas pessoas elas não poderiam ficar muito próximas, elas tinham que ficar um pouco afastadas. Mas a Bíblia diz aqui, né, que ao vê-la, versículo 12, ó, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Ou seja, Jesus enxergou aquela mulher ali no meio de milhares de pessoas e Jesus liberou um milagre sobre a vida dela, que ela mais precisava. 5 ali, ó. O dirigente da sinagoga ficou indignado com Jesus, porque não podia curar no sábado. Então toda a sinagoga tinha uma pessoa que ficava responsável. Essa pessoa era responsável o quê? De manter o funcionamento da sinagoga. É como um pastor no dia de hoje, que é um pastor de uma igreja. Ele é responsável ali, né, sobre a direção de Deus, para manter o funcionamento da igreja. Então, naquela época também existia o dirigente da sinagoga. E quando Jesus vai proferir, né, essa palavra para essa mulher, o dirigente da sinagoga ele vai questionar Jesus. Por que ele vai questionar Jesus? Porque para ele, né, na lei judaica, não na lei de Deus, mas na lei judaica, eles fizeram uma lei que as pessoas no sábado, né, não deveria trabalhar. O sábado teria que ser separado só para adorar a Deus. E Jesus ele vai questionar esse homem. Ou seja, o dirigente falou: você pode curar nos 6 dias da semana, exceto no sábado. Ou seja, eles defendiam, né, que o sábado ele era exclusivamente separado para adorar a Deus. Olha só, por que os dirigentes ficaram nervosos que Jesus curou no sábado? Os fariseus nesse tempo haviam colocado uma lei que não poderia curar os sábados, embora não fosse uma lei de Moisés. O povo seguia as leis criadas pelos fariseus e escribas da época.
Então eles criaram uma lei que não poderia o que curar no sábado. Aí nós vamos ver, Jesus chamou eles de hipócritas e fez uma pergunta para eles. Ou seja, Jesus vai chamar eles de hipócritas porque eles defendiam uma coisa que eles mesmos não viviam. Jesus falou: quem de vocês não desamarra o boi do jumento de vocês para dar água no sábado? Porque não faz o bem também para esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Ou seja, perceba-se que agora Jesus ele vai destacar aqui, ó, filha de Abraão. A expressão filha de Abraão na Bíblia é uma designação que geralmente se refere a mulheres judias, descendentes de Abraão, o patriarca do povo hebreu. Ela é usada para destacar a identidade judaica e a pertença ao povo escolhido por Deus. Ao usar a expressão Jesus reconhece a identidade e o valor das mulheres judias como parte da família de Abraão, o que é significativo dentro do contexto cultural e religioso judaico. Isso também ressalta a ideia de que para Jesus, a fé e a pertença ao povo de Deus não são determinados pelo gênero, mas pela relação com Deus e pela fidelidade à sua aliança, da qual Abraão é um ancestral importante. Então perceba-se aqui, irmãos, que Jesus ele vai destacar a importância que as mulheres tinham e têm até os dias de hoje. Jesus vai dizer, né, filha de Abraão. Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo que ele não faz acepção de pessoas. Né? Jesus ele não abre mão de ninguém. A pessoa pode estar na pior situação, mas se ela se arrepender e entregar a sua vida a Cristo, o Espírito Santo entra e faz uma mudança na vida da pessoa. Então, perceba-se que Jesus vai questionar eles, né? Se um bom jumento de vocês precisar de beber água no sábado, vocês não vão dar, deixar eles morrer, né? Por que não fazer o bem? Então, quando Jesus dá, né, essa recíproca a eles, o 9 vai dizer, ó, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrou da cura desta mulher. Então a gente percebe aqui, né, irmãos, no texto, voltando um pouco aqui, que Jesus ele vai curar essa mulher e ainda vai dar uma lição nos fariseus. Quando a gente volta aqui, né, no texto bíblico, nós vamos ver aí, né, a parte final aí, 16 em diante. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Uma pergunta que Jesus faz aos fariseus, né? Perceba que Jesus ele vai falar a todos eles, porque o chefe da sinagoga ele estava representado por vários homens fariseus que estavam ali questionando isso também. Ó, tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrou com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então a gente vê aqui que Jesus ele vai trazer um ensinamento para os fariseus e o nome dele vai ser glorificado através da cura dessa mulher. Irmãos, não era uma situação fácil. 18 anos naquela situação menosprezada. A gente sabe que as mulheres naquela época não tinham o valor que tem hoje, né? A mulher ficava mais em casa, cuidando dos filhos, da casa. Mas nós vamos ver que Jesus, além de mostrar a importância das mulheres, Jesus vai dar uma lição nesses fariseus, dizendo que essa alma é importante para o reino. Então Jesus ele não vai abrir mão desta mulher. Então nós vemos aqui, irmãos, que todos os oponentes ficaram envergonhados. E mais o povo alegrou da cura dessa mulher. Então, irmãos, a gente sabe que existem muitas doenças, né, que são causadas pelos espíritos imundos. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, aquele endemoniado de Gadara, né, quando Jesus chega lá, aquele homem estava possesso de demônios, uma legião, e Jesus expulsa aquela legião daquele homem, liberta aquele homem. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem tipos de doenças que acontecem na nossa vida que são causados, né, por problemas espirituais, ou seja, são demônios, né? Ou até mesmo problemas no espírito da pessoa, ou seja, são demônios que causam esses tipos de problema na vida da pessoa. Essa mulher, ela estava 18 anos nessa situação por causa de um espírito imundo que estava causando isso na vida dela. Então, às vezes, irmãos, nem tudo
Nem tudo que nós estamos passando na nossa vida, às vezes nós achamos que é algo normal, uma doença hereditária, uma doença que surge, mas às vezes é espíritos imundos do diabo, os dardos inflamados do diabo, trazendo doenças, né, para a nossa vida. Então, nós observamos, né, que várias dessas doenças, durante né, toda a leitura desse texto, nós vamos ver que Jesus expulsou aquela legião daquele homem, o homem foi liberto. Né? A gente vai ver que o caso dessa mulher, ela ficou com a coluna reta no momento que Jesus, né, profetizou ali sobre a vida dela. Ó. No versículo 2, ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre dessa doença. No mesmo momento, voltou a ficar com a coluna reta. Então, irmãos, nós vamos ver que quando Paulo, né, ele fala, né, que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, né, mas contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, é uma guerra espiritual, irmãos, que nós enfrentamos diariamente na nossa vida. Então aqui nós vamos ver que Jesus expulsa o demônio dessa mulher curada. Em Efésios 6,12, Paulo diz: ó, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Então, nós temos que entender que o papel do diabo é o quê? Trazer problemas, doenças sobre a nossa vida. Em 1 Pedro 5,8, o apóstolo diz: ó, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, está por aí como um leão que surge procurando a quem possa devorar. Então estejam que alertas e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, é uma guerra no mundo espiritual. Por isso que nós temos que ter comunhão, intimidade com Deus. Aqui agora a gente vai falar por que os dirigentes ficaram nervosos que Jesus curou no sábado. Os fariseus, nesse tempo, haviam colocado uma lei, como eu falei aqui, né, que não poderia curar o sábado, ou seja, foi uma lei formulada pelos fariseus, embora não fosse uma lei de Moisés. Então o povo seguia as leis criadas ao quê? Pelos fariseus. Mas Jesus vai dar uma lição, irmãos, que não existe momento, não existe hora. Todo momento é momento de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Se Deus quiser fazer algo na sua vida agora, Ele vai fazer. Se Deus quiser fazer amanhã, Ele vai fazer. Se Deus quiser fazer daqui a um ano, Ele vai fazer. Então Jesus está dizendo o quê para esses fariseus? Que ninguém pode determinar e dizer o momento e a hora de Deus trabalhar, porque Deus trabalha a hora que quer, no momento que quer, e ninguém pode impedir. Assim foi na vida dessa mulher. Então eu quero deixar aqui, irmãos, eu coloquei aqui, né, 3 lições, mas eu vou falar aqui só sobre 2, sobre este milagre, tá bom? Então a primeira lição é: o que te impede de viver uma vida, repetiu aqui, tá, irmãos, abundante? Uma pergunta: o que te impede de viver uma vida abundante? A gente vê que no capítulo 13, versículo 11, né? E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então, o que impedia aquela mulher de ter uma vida abundante era o espírito imundo que estava ali, mantendo ela encurvada naquela situação há mais de 18 anos. E você, o que tem impedido você de ter uma vida abundante com Deus? O pecado, às vezes a rotina do dia a dia que te impede de ter uma intimidade maior com Deus. Faça uma reflexão, pense o que tem impedido de você ter uma vida abundante com Deus. Nós vamos ver aqui, né, que o mais interessante desse milagre é que essa mulher estava vivendo 18 anos nessa situação terrível. Mas quando ela encontrou com Jesus, o milagre aconteceu. Então quero te dizer, eu não sei se você está passando por algo, por alguma situação, mas se você tiver um encontro verdadeiro com Cristo, mesmo que seja 1 segundo, 2 segundos, o Espírito Santo de Deus é poderoso para mudar a sua vida por completo e endireitar tudo aquilo que está errado na sua vida. O espírito imundo impedia dessa mulher andar.
impedia dessa mulher ter uma vida correta diante da sociedade, de ter uma vida normal. Mas quando ela teve um encontro com Deus, toda a vida dela foi mudada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem problemas que impedem de nós termos uma vida normal, porque o espírito do diabo ele tem esse papel. Mas na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensinou? Me livra de todo mal. Então nós temos que estar ligados em oração com Deus, porque nós sabemos que a investida do diabo é grande. Então, irmãos, eu queria deixar essa primeira lição como reflexão. Né? Existem coisas em sua vida que só serão transformadas quando esses espíritos imundos saírem. Então, existe coisas na sua vida que Deus só vai fazer quando tudo isso que está impedindo de você ter uma vida abundante com Deus sair. Então, peça a Deus, ajuda a Deus, que Deus é poderoso para transformar esse quadro e essa situação. A segunda lição, Jesus está indo ao seu encontro. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Irmãos, se aquela mulher esperasse o dirigente da sinagoga chamar ela lá na frente, ela nunca seria chamada. Mas quem estava lá era Jesus. Jesus veio para isso, Jesus veio para os doentes, Jesus não veio para os sãos. E quando Jesus viu aquela mulher naquela situação, Jesus chamou ela. O mais interessante do milagre foi o que? Que Jesus foi até aquela mulher. Olha só, neste encontro, né, nós conseguimos tirar aqui algumas lições. Né? Ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela estava aqui na sinagoga. Ela estava na igreja. Hoje nós temos aí, irmãos, uma fala nesse mundo, né, popular, os desengrejados, onde dizem que não precisa de igrejas, pode congregar em casa. Irmãos, igreja é o local onde nós temos comunhão com Deus, é um local reservado para que o poder de Deus venha se manifestar. Então nós vamos ver que nós não podemos deixar de congregar. Aqui em Hebreus 10, 25, diz assim, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando. Então nós temos que ter animação, como o salmista Davi, né? Ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como o Salmo também diz, né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, aqui, dentro dessa segunda lição, Jesus está indo ao seu encontro. Nós percebemos aqui, podemos extrair algumas lições. Primeiro, ela estava no lugar certo e na hora certa. Então, essa mulher estava no lugar certo. Será que você tem ido no lugar certo, onde Deus possa mudar a sua vida? Segundo, todas as doenças foram curadas. Jesus, irmão, quando faz uma mudança, ele faz por completo. Jesus não faz nada pela metade, entenda isso. Deus, quando entra na vida de alguém, ele entra para mudar por completo. Bastou um toque para aquela mulher ser o que? Transformada. E a última lição que eu quero deixar aqui, né? A importância de ter sempre as mãos de Deus estendidas sobre a nossa vida. Por isso, irmão, que na nossa oração a gente deve sempre orar, Deus, a Ti eu entrego a direção da minha vida. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a oração de Jabes. Né? Jabes ali em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, ele diz, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, ou seja, ele pede a bênção de Deus, e meus termos ampliares, ampliar os termos dele, ou seja, alargar os termos dele, e a tua mão for comigo, ou seja, destaca, a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja afligido, ó Deus, lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então aqui nós vemos 4 coisas que Jabes pede: abençoar ele muitíssimo, ampliar os termos dele e a mão de Deus ser com ele e livrar ele de todo mal. Então, irmãos, que nós possamos aprender com essa mulher, de estar no local certo, na hora certa, de entender que só Jesus pode mudar a nossa história e sempre estar pedindo a Deus para que a mão de Deus esteja sobre toda a nossa
caminhada. Amém? Então, pessoal, obrigado aí, tá bom? Que essa palavra possa falar o seu coração.